Fala galera, beleza com vocês? Hoje eu vou fazer um procedimento um pouco arriscado para a maioria dos mineradores iniciantes, que é a substituição de thermal pads em uma específica placa de vídeo minha que está apresentando um aquecimento de memória acima do normal. Vamos conferir. E aí galera, beleza com vocês? Eu sou o Deni Torres, você está em nosso canal de mineração de criptomoedas. E hoje eu vou trazer aqui um procedimento um pouco diferente, que eu vou fazer a substituição de um thermal pad da minha placa de vídeo RX 5600. Galera, tô com minha rig aqui atualmente fazendo na faixa de 336 MHz e eu tô com 3 NVIDIAs e 3 placas AMD. Repare que essa última placa da AMD, ela tá ali com uma temperatura de 90 graus. Não são todas as placas que possuem no HiveOS demonstrando a temperatura da memória. Você vê que a temperatura do processador da GPU da placa de vídeo, ela tá lá na faixa de 45 graus, mas a memória tá lá nos 90 graus. Eu tenho uma outra placa dela, que fica duas acima, aqui acima da 580, que é uma Triple Fan e ela funciona com a memória abaixo de 90. Abaixo de 90 tá beleza, essas placas de vídeo na hora da mineração, a memória realmente ela esquentam demais. As placas campeãs no aquecimento de memória são as 3080 e as 3090 e em alguns modelos das 6800 e 6900 da AMD. Uma coisa ruim é que no HiveOS você não consegue ver a temperatura das memórias dessas placas, somente alguns modelos apresentam essas temperaturas. E para que você possa evidenciar qual realmente está a temperatura de sua placa de vídeo, da memória da sua placa de vídeo, você tem que rodar no Windows, rodando aquele aplicativo HW Monitor ou o GPU-Z, que também aparece essa temperatura. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, essa placa daqui de baixo, essas duas 5600 são da marca ASRock. Eu vou abrir aqui o site da ASRock para te mostrar quais são os modelos dessas placas. Ok, a primeira placa que funciona redondinha é essa aqui, ó, Phantom Gaming. Essa daqui é show de bola, bicho. Eu adorei essa placa. E essa daqui é a outra placa que está apresentando o aquecimento de memória. Vamos lá, essa daqui é a Phantom Game com Triple Fan. Já fiz outros vídeos mostrando ela. Consome muito pouco, rende bastante e esquenta pouco. Essa placa aqui eu achei muito top de linha. Ela com a BIOS original, ela não estava alcançando os megahertz que eu queria. Depois que eu fiz o BIOS Mod, aí ela veio a funcionar decente. E essa daqui, acredito que muita gente tem desse modelo, ela tem apresentado esse aquecimento de memória. Aqui na parte de trás a gente tem o backplate, que é aquela chapinha que fica na parte de trás da placa de vídeo, protegendo para que você não fique metendo a mãozona lá nos contatos. Ela não possui thermal pad ligando o PCB, né, que é a placa de circuitos da placa de vídeo, no backplate. E isso dificulta um pouco mais a refrigeração, até porque cria ali um campo de aquecimento ali entre o backplate e o PCB, que fica ali quente e vai se acumulando cada vez mais. Voltando aqui para o nosso HiveOS, ela já até desceu aqui um pouquinho a temperatura. No momento aqui na cidade onde eu moro, estamos num período que está frio, está um pouco mais frio. Então as minhas placas estão trabalhando de uma temperatura bem bacana. Na época do verão, elas ficam muito quentes. Aqui o quartinho realmente fica muito quente. Eu tenho que botar um ventilador soprando na rig para poder melhorar a temperatura dela. Inevitavelmente eu tenho que diminuir aqui, ó, o memory clock desta placa. Se eu colocar ela na faixa do 900, que está igual a outra placa, a temperatura certamente vai passar dos 90. Eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Algumas pessoas até costumam colocar acima de 900 de memory clock, o que eu não recomendo. Tem gente que bota 930, 940 e aí de fato os megahertz dela vão para 43, 44. Então rende bastante essa placa, consome muito pouco, vocês podem ver aí, mas eu prefiro que a placa trabalhe de uma maneira mais suave e mais constante, sem apresentar travamentos. Eu gostaria de todas as minhas placas, essa é a única que apresenta uma temperatura mais alta da memória. Eu não sei qual é a temperatura da memória que está aqui na minha 3070 e na minha 3080. Eu ainda estou para instalar o Windows para poder evidenciar essa temperatura, para ver se elas estão muito quentes.
acredito que elas não estejam, porque essas placas elas possuem um sistema chamado Thermal Throttling. Aí eu tenho que pedir ajuda do meu amigo Max TI para falar direitinho. Acho que é assim, Thermal Throttling, acho que é uma coisa assim. Meu inglês não é tão bonitinho quanto o do Max TI, mas é um sistema de proteção que ela diminui os megahertz na hora da mineração para que você não venha a prejudicar o equipamento, né, o hardware. Ele diminui realmente a frequência para proteção quando a temperatura dessa placa ela acaba ficando muito alta. Beleza, aumentei aqui o memory clock, ela deu uma passadinha aqui enquanto eu estava falando a 92 graus, mas em momentos mais quentes, né, em dias mais quentes, essa temperatura já chegou aqui em 94 graus. Então o procedimento que eu quero fazer hoje, não recomendo para que se você ainda esteja com sua placa na garantia, porque eu vou ter que abrir a placa, eu vou tirar o lacre, né, o selo de garantia da placa, para poder fazer a troca dos thermal pads, ou não é nem troca, eu acho que ela não tem thermal pads em cima da memória, então eu vou ter que colocar os thermal pads e certamente eu vou perder a garantia caso essa placa venha a dar algum defeito. Então é um procedimento arriscado se você não tem o mínimo conhecimento de fazer e mesmo assim quer perder a garantia, contrate um profissional para poder fazer isso para você. Eu tenho aqui 3 espessuras de thermal pads. Eu comprei logo um aqui de 1,5, de 2 milímetros e de 3 milímetros. Por que essas 3 espessuras? Porque eu não sei qual é a espessura do thermal pad que está lá dentro dessa placa. E se você colocar um thermal pad embaixo ali entre a memória e o dissipador da placa de vídeo, se você colocar um muito fino, ela não vai fazer a dissipação correta. E se você botar um muito grosso, o dissipador ele não vai encostar propriamente dito lá na GPU. E aí o que é que acontece? Que a dissipação fica prejudicada, então você tem que colocar sempre a espessura correta. Como eu não sei qual é a espessura, eu já comprei 3 diferentes para poder aumentar a chance de eu ter aqui a espessura correta, adequada da placa de vídeo. Eu vou deixar os links desses thermal pads aqui, esses aqui são muito bons, eles possuem uma dissipação térmica muito top de linha, inclusive eu vou deixar o link dessa pasta térmica que é uma das melhores no mundo. A pasta térmica que eu estou falando é essa daqui, ó, que tem esse fox aqui, ó, tá parecendo, eu acho que é um fox, é um urso, eu acho que é um urso ou um fox, vocês que sabem aí, ó. Acho que é um urso, né, galera? Acho que é. Tem cara de... a orelha redondinha, deve ser um urso. Mas essa daqui é uma das melhores do mundo e eu vou trocar nela também, apesar dela não tá aparecendo realmente assim um aquecimento na GPU dela acima de 50 graus. Ela fica ali na faixa dos 45, só na época quente aqui ela chega perto dos 50. A minha maior preocupação é a memória. Então vamos lá, vamos fazer esse procedimento e vamos ver o que é que vai dar, se realmente essa temperatura vai descer.
Então é isso, galera, procedimento feito. Agora já liguei a máquina. Vamos esperar aqui um pouquinho ela reiniciar e confesso para vocês que eu estou um pouco ansioso para saber se esse negócio vai funcionar. Porque você perder a garantia da placa, fazer o procedimento, gastar com termopad. Para quem não sabe, um termopad desse de 3mm está na faixa de R$100, bicho. Então, o termopad de qualidade custa caro mesmo. Então, você fazer o procedimento, perder dinheiro, perder a garantia, chegar no final das contas, a placa não dá em nada, continua a mesma coisa. Então, realmente eu fico um pouco receoso. Então, vamos ver se ela vai iniciar o processo de mineração aqui sozinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada na tela. Vamos abrir aqui, ó. IP, avançado, abrir, user, miner. E iniciando aqui o processo, ela foi reconhecida, fazendo os arquivos, o buffing aqui de DAG. Vamos esperar um pouquinho aqui o processo de mineração iniciar corretamente. Mini rig! Agora essa placa vai ficar show de bola. Não vou ter mais problema de aquecimento de memória. Vamos lá, a princípio tá aqui 50 graus, mas começou agora, é assim mesmo. Olha lá, bicho, já ficou mais baixo do que a de cima tá 64. Rapaz, se ficar bom, eu vou ficar muito inclinado e querer fazer nas outras também, viu? Vamos dar uma olhada aqui. Qual é a placa que já tá minerando? Ó, a 3080 tá lá, 100%. A 99, né? MHz, a 3070 a 61, a outra 3070 também a 61. E agora aqui as duas 5600 fazendo 42 e 42. Então já carregou os arquivos DAG dela lá. Vamos dar uma atualizada aqui na página e ver como é que tá a temperatura. Bicho, rapaz, ó, parece que está funcionando. Vamos aguardar aqui mais uns 10, 20 minutinhos e aí eu volto pra gente evidenciar se vai estar realmente com a temperatura mais baixa. Mas, poxa, que bom que funcionou. Vamos aguardar um pouquinho. Galera, realmente funcionou melhor do que eu esperava. Agora melhorou muito, muito mesmo. Olha só, bicho, eu até aumentei o memory clock dela. Ela, quando passava de 900 aqui, ó, eu botava mais do que 900, a temperatura passava de 90 muito forte. E agora tá aqui em 92, desculpe, tá em 920. O megahertz foi para 43 megahertz e a temperatura da memória tá abaixo de 70 graus. Realmente eu estou muito satisfeito, muito feliz. Estou muito inclinado em fazer o mesmo procedimento aqui nessa Phantom, apesar de eu, sei lá, ficar na dúvida, porque eu vou perder a garantia dela e ela não tá passando de 90 graus. Essa de baixo eu nem vou deixar com 920 de memory clock, eu vou deixar 900, mesmo ela fazendo um pouco menos aqui. Talvez eu deixe só hoje, durante o dia, ela com 920 para ver qual é a temperatura máxima da memória que ela chega, só como teste. Mas eu gosto de deixar sempre com o memory clock fazendo um pouco menos, mas que deixa a máquina mais estável possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito, estava muito receoso de fazer esse procedimento e que bom que deu certo. A memória realmente caiu drasticamente. Muito cuidado se vocês forem tentar fazer esse procedimento. Se vocês nunca fizeram, procure uma pessoa com mais experiência para poder te ajudar ou leve em uma assistência técnica para poder fazer para você. Então é isso, galera, até a próxima e tamo junto, valeu!